Brasil e Colômbia, as duas grandes potências do futebol feminino da América do Sul, vão decidir o título da Copa América de 2025. As duas equipes se enfrentaram na fase de grupos e acabaram empatando. O que esperar da grande final da competição, que vai ter transmissão da TV Brasil, é o tema de hoje do Copa Delas. Bora falar de futebol de mulheres? Eu sigo aqui substituindo a nossa titular do Copa Delas, a Marília Rigoni, que está de férias, mas ela volta na semana que vem. Hoje contando com a parceria da nossa comentarista da TV Brasil, a Brenda Balbi, aqui do meu ladinho, e com a convidada de hoje, a jornalista Patrícia Gonçalves, que está lá no Equador acompanhando a Copa América de pertinho. Sejam muito bem-vindas ao programa, meninas. Obrigada, Verônica. Patrícia, seja muito bem-vinda. E eu acho que a gente tem muita questão, né, Vê? Tem muita coisa para falar. Muita coisa para perguntar para ela também, que está lá acompanhando de pertinho. Vou começar chamando, então, logo a Patrícia, que a gente está cheio de perguntas para ela, lá em Quito. Como é que você está sentindo o ambiente da seleção brasileira, faltando aí tão pouquinho para essa final no sábado? Oi, Verônica e Brenda. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estou sentindo uma seleção muito leve, para ser sincera, muito confiante também. Sei que o trabalho não é fácil, mas eu tenho sentido uma seleção mais confiante, assim, com um trabalho mais... não é fácil, mas eles estão tendo conexão. Eu sinto uma seleção muito conectada e acho que não é nem só a minha opinião, eu ouvi isso de jornalistas de outros países também, que sentem a seleção brasileira conectada. Sim. E como é que está sendo para você fazer essa cobertura aí? O que você destacaria assim como um ponto alto da cobertura que você está fazendo e talvez o pior momento? Assim, se tratando da competição em si, acho que o meu ponto alto, para falar a verdade, é essa experiência de poder ver muitas jogadoras que a gente muitas das vezes só vê pela TV, às vezes atua em outros países, e poder entrevistar a Marta, poder entrevistar a Daniela Montoya, poder entrevistar a Usme, tem sido uma experiência muito legal, é algo realmente que eu nunca vivi. Só que, como o futebol feminino, né, ele passa por muitos processos, eu acho que o ponto mais difícil aqui para mim é poder entender por que tanta limitação. Você não pode gravar um vídeo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu acho que o ponto ruim é isso, um pouquinho, sabe? A organização que tem acontecido, a forma que está sendo organizado, a competição. E a cobertura, né? O acesso dos jornalistas. Sim, os acessos, também os estádios. Eu tive uma experiência um pouco ruim saindo de um estádio. São estádios distantes, um deles fica perto de um lugar que não é muito legal, é um pouco perigoso. Então, assim, realmente o local de treinamento também é muito distante. Eles colocaram tudo concentrado em Quito, só que Quito é muito grande. Então, é norte, é sul. Aí, quando vai ver, tá treinando em outro canto, o estádio é muito distante, não tem ônibus muitas das vezes. Eu achei um ponto bem difícil, assim, de entender até a organização. E você viu de perto também essa questão da estrutura, né, oferecida para jogadores, que impressionou. O que te impressionou mais? Porque aqui a gente falou muito, a gente viu as jogadoras brasileiras falando, viu o Arthur Elias falando, se acompanhou de perto. O que você destaca aí dessa dificuldade, né, na organização? Inclusive, até um ponto que eu ouvi da organização essa semana é que se houvesse uma conversa... Eu posso falar tudo, né? Por favor. Se houvesse uma conversa, se não precisasse levar na mídia, poderiam ter organizado melhor a estrutura. Mas eu cheguei e falei, mas não precisava chegar a ponto de levar para a mídia e nem chegar para falar com vocês. Já deveria ter essa estrutura, porque o que eu vi no jogo, um exemplo de Bolívia contra o Brasil, eles dividiam no mesmo local de aquecimento. Eu lembro de uma fala da Caroline que falou que a briga delas não era contra a Bolívia ou o Brasil. Ali elas não eram adversárias,
Ali elas deveriam se unir para poder lutar por melhorias. Só que, assim, depois de um processo, eles deixaram algumas coisas, mas realmente a seleção é totalmente diferente. Não tá uma desorganização, assim, um pouquinho, em relação à competição da Copa América. Cara, Tem pergunta também, Dificuldades, Brenda? eu acho que dá pra falar um pouco, né, em cima disso do que a Patrícia tá contando pra gente. Que, primeiro, cara, não é conversa, entendeu? Você tá organizando uma competição que tá recebendo várias seleções do mundo, sabe? A seleção brasileira, top 4 no ranking da FIFA. Não é a CBF, não é a seleção brasileira que tem que conversar com a organização da Conmebol para que seja uma competição minimamente estruturada, gente. Que isso? Aí a seleção que joga futebol precisa pedir para aquecer no campo de jogo? Que loucura! Imagina Não se faz eu o menor aqui, sentido. imagina se a gente aqui na TV pedisse, sei lá, o microfone. Gente, a gente vai Olha, eu gravar preciso do como? Sem microfone. microfone? Sabe? Uma coisa assim que não faz sentido. Não faz, realmente... enfim, a gente falou disso ao longo da competição muitas vezes e não faz sentido se a gente comparar com as competições masculinas. Aí não faz o menor. Imagina se acontecer algo sequer parecido, né? Mas vamos falar de bola rolando mesmo, vamos falar da expectativa para essa final. A Brenda já perturbei ela na semana passada, obriguei ela a falar até um placar aqui imaginário, mas... Patrícia, qual é que é a sua expectativa para essa final aí? Você que vai estar pertinho, cobrindo, vendo as meninas jogando ao vivo. Sim, eu particularmente não quero voltar para casa sem uma taça, não. Eu falei ontem para uns amigos jornalistas. Eu cheguei aqui, eu tenho que ir embora com a vitória, tem que ser completa a minha experiência, né? Mas com certeza é uma expectativa muito grande, porque... eu vi, assim, de perto os jogos, né, todos os jogos, mas os jogos da semifinal mexeu muito comigo, porque você vê, assim, as jogadoras sofrendo, sabe, do Uruguai, da Argentina, só que, assim, eu não vejo outra final. Acho que a final é certa mesmo da Copa América, é Brasil e Colômbia, sabe? As duas maiores potências também hoje, né, sul-americana. Eu tô com uma expectativa muito alta, eu só sei que eu não quero voltar sem essa vitória, sem essa taça, não. Brenda, eu também que vai fiz uns amigos aqui colombianos. Então... Eu ia perguntar, ia primeiro assim, perturbar a Brenda aqui, mas já vou te perguntar logo. Você que está aí vendo as torcidas, né, de perto, tem torcida brasileira, tem torcida colombiana, tá rolando rivalidade aí entre as duas? Então, torcida, eu não sei. Assim, a torcida colombiana é muito forte aqui. Até porque é fronteira, né, os países e tudo mais, e tem muito povo colombiano, população aqui. Eu vi, eles apoiaram muito, mas a torcida também, do MVA do Brasil, estão aqui também, estão fazendo a diferença. Só que, assim, em números a Colômbia também é grande, mas tem muito equatoriano que é muito fã do Brasil. No último jogo, no IDV, nossa, tinha muito equatoriano chegando, sabe? Tinha torcedores de outro que... Imagina, a gente adora doguinhos, a gente gosta deles participando também. Como é que é o nome do cachorrinho, você sabe? Ele tem nome de artilheiro, tem nome de jogador? É Caroline. Maravilhoso, gente, tá Só que certíssimo. o cachorro não é meu, é daqui de onde eu tô, né? E é Caroline porque ama bola e briga com todos, é um pincher. Ai, gente, que coisa perfeita, a gente entrevistando com a Caroline falando. Briga com Gente, todos. Olha, eu acho que isso é um sinal. Eles chamam ela de Caroline. Sinal. Brenda que vai estar nessa transmissão da final. É um sinal de quê? Qual é a sua expectativa Olha, aí para essa partida de sábado? Eu tenho um meme que eu gosto muito, que é o seguinte: tudo é sinal se você for doido o suficiente. Eu sou doido o suficiente, então isso pra mim já é um sinal de que vai ter gol da Caroline na final. Assim, mas falando da expectativa pro jogo, cara, vai ser um confronto bem difícil, né? Na fase de grupos já foi um duelo ali muito físico, né? Muito faltoso, a bola quase não rolou, justamente por isso, né? Por serem duas seleções que brigam muito para ter a posse de bola, então não querem deixar com que a outra seleção tenha o domínio, né? Então, por isso, muitas faltas, muito embate físico. Para a final, eu acho que isso vai se repetir. Eu acho que vai ser novamente um jogo muito truncado, um jogo muito
picotado por causa das faltas, mas com os ânimos ainda mais exaltados, né? A Colômbia, ela tá chegando, ainda não venceu da gente, mas já tá conseguindo os empatezinhos. Então a seleção brasileira precisa entrar muito concentrada, com muito foco, para realmente levantar essa taça. A gente sabe que o Brasil é favorito, mas também não dá para ficar nessa só do campo imaginário. A bola tem que rolar, a bola tem que valer dentro dos 90 minutos e a seleção brasileira vai precisar se impor com a bola no pé. Então é isso, uma final muito disputada, equilibrada, Verônica. Não acredito que será um jogo fácil, mas é isso, um jogo... Um chazinho, vai ter que ser camomila. Acho que vai precisar para essa transmissão aí. Patrícia, que está aí acompanhando os treinos da seleção, você acha que o Brasil vem com uma formação diferente? O que você acha que o Arthur Elias aí está dando sinais de que vai fazer? O Arthur, ele é muito imprevisível, né? Então, assim, eu não consigo pensar numa tática que ele possa usar, porque cada jogo ele faz umas opções diferentes e tudo mais. Mas algo que chamou muito a minha atenção é que eu fui na coletiva da Colômbia e alguns jornalistas colombianos falaram para mim, eu aqui acho muito interessante o trabalho dele, né? De sempre fazer um suspense, vir com uma formação diferente. Mas que o medo deles é essa formação colocar Marta e Caroline juntas. Então, assim, eu não sei a tática do Arthur, eu acho que a única certeza que eu tenho é que a goleira deve ser a Lorena para a final, mas a Cláudia também fez ótimos jogos. Mas, assim, realmente, eu não consigo entender, talvez, o que se passa na cabeça do Arthur, porque ele é uma pessoa muito tática, muito inteligente. Então, não consigo... A gente tentou adivinhar a escalação do último jogo, mas aí a gente só sabia que a Cláudia ia agarrar, porque quando saiu a escalação, tudo diferente. Mas mudou assim, eu tudo. sei que se ele colocar a Caroline e a Marta, vai dar trabalho para os colombianos, porque eles estão temendo isso. E é imprevisível para eles também, né, o Arthur? Brenda, o que você acha que o Arthur Elias tem que fazer e o que tem que evitar para esse jogo aí, para conseguir vencer a Colômbia nessa final? Eu acho que o que tem que fazer é o que já tem sido feito, né? O Brasil é uma seleção que hoje eu enxergo como uma seleção homogênea. Não à toa ele usou todas as jogadoras nessa Copa América, literalmente todas. Então isso mostra que ele confia muito no grupo da seleção e em todas as peças que estão junto com ele. Então isso já é um ponto muito positivo. É uma seleção que joga muito para frente, que quer ter a posse de bola o tempo todo, que propõe o jogo. Então, isso já é o ponto positivo. Eu acho que a seleção brasileira não precisa buscar outras alternativas além dessa que já é uma característica dessa seleção do Arthur Elias. E o que deve evitar é realmente tomar muito cuidado com as jogadas individuais da Linda Caicedo. Linda Caicedo é a grande potência, né, dessa seleção colombiana. Não é a única peça que brilha na seleção da Colômbia, tem outras jogadoras muito interessantes. O caso da Mayra Rodrigues, da Loboa, enfim, várias jogadoras que são muito competentes e muito fortes. Então é isso, tomar cuidado com as jogadas individuais. Eu acho que o Brasil tem uma solidez ali na sua seleção e bora pro jogo. Patrícia, você acha que essa rotação que o Arthur Elias está fazendo é uma característica dele, a gente sabe, mas a gente também sabe que tem Copa do Mundo no Brasil. E que essa competição na Copa América é isso, né? É a possibilidade do 9º título, mas também uma preparação para uma Copa do Mundo que vai acontecer aqui na nossa casa. Você acha que isso também está influenciando o Arthur Elias na hora de escolher esse grupo, na hora de botar todas as jogadoras para ter experiência, para participar de uma competição internacional? Eu não concordo. Eu concordo com ele dar essa minutagem para todo mundo. Mas, assim, um exemplo que aconteceu no último jogo contra a Bolívia, a Tassiane, ela é muito segura, mas ela não entrou muito bem no jogo. Aí depois eu fiquei pensando, poxa, será que é porque ela teve pouca minutagem? Porque ela é uma das melhores zagueiras, sabe? Ela estava na lista também da Bola de Ouro, né? Então eu fiquei, cara, mas ela é muito boa, tipo... Eu acho que às vezes quando você não tem um time realmente fixo e acaba rodando muito o time, alguma jogadora acaba perdendo essa conexão. Um outro detalhe assim também que
Brenda até comentou, em relação à marcação. A gente parece que eu estou tentando me adaptar a esse estilo de uma marcação individual que ele tem usado, né, nos jogos, porque eu acho também que isso está dificultando as meninas. Não sei se é só uma impressão nossa, né, de fora, porque, como eu falei, eu não imagino que passa assim na cabeça dele. Mas realmente eu acho muito legal ele pegar as meninas e aproveitar, dar minutos e tudo mais. Só que numa competição tão importante, visando uma Copa do Mundo, eu acho que a gente já precisa ter um time certo, sabe? Não ter uma dúvida assim, em relação a uma escalação, mas ter um time certo. Sexta-feira tem aí a decisão do terceiro lugar com Argentina e Uruguai. Quem é que vocês acham? Primeiro, Brenda, quem você acha que vai ser nosso terceiro aí da Copa América? Vai ser um duelo interessante, mas eu acho que a seleção da Argentina tem um pouquinho mais de elenco do que a seleção do Uruguai. O Uruguai ele está muito concentrado ali na Belém Aquino e em algumas outras jogadoras pontuais, mas acho que a Argentina, que apesar de também ter ali um grande foco na Yamila Rodrigues, é uma seleção que tem um pouco mais de elenco. Então, por isso, eu acho que da Argentina. E você, Patrícia, o que você acha? Eu tô torcendo pro Uruguai. As meninas, né, protestaram antes, acho que foi o primeiro grupo que se manifestou, né, antes, já falando da estrutura, no caso da própria, da estrutura delas mesmo, que não tinha. Acho que seria interessante mesmo aqui. Mas aí eu também acho que vai da Argentina. Não, seria muito interessante, até porque é uma seleção que conseguiu chegar à semifinal pela primeira vez na história nessa temporada, né? Então, garantir ali, carimbar essa grande temporada de Copa América com o terceiro lugar seria realmente muito interessante. Pelo que a gente viu aí na Copa América, a gente viu a Argentina, a gente viu o Paraguai, a gente viu o próprio Uruguai com as questões todas conseguindo chegar aí, a disputa desse terceiro lugar. Vocês acham que a seleção brasileira e com a Colômbia chegando cada vez mais perto, né, ficando cada vez mais próxima, que a seleção brasileira vai começar a enfrentar mais adversários ou adversários mais difíceis na Copa América? E isso é bom para o futebol brasileiro, que isso aconteça para o futebol de mulheres brasileiro? Posso começar pela Patrícia. Sim, com certeza, porque eu acho muito legal. Eu estava até comentando em relação a grupos, né? Você vê a diferença de um grupo para o outro na Copa América. Então, eu acho que realmente é uma competição... o futebol está crescendo. O Paraguai, ele jogou muito bem também. Acabou tendo uns deslizes, mas jogou muito bem. Aí você vê a Colômbia disputando de igual para igual. Às vezes eu me pegava pensando, cara, mas a Colômbia não tem nenhum título. Como que pode um rival que não tem título? Só que aí você pega as chaves da Colômbia, você vê uma qualidade de jogadoras muito similar ao Brasil. E eu acho isso muito legal, de um modo geral, para a América do Sul, sabe? Para desenvolver, para crescer também. Brenda. Eu acho a mesma coisa. Eu acho que quanto mais a gente tiver seleções fortes e competitivas com a seleção brasileira, melhor para todo mundo, porque isso eleva o nível de futebol, né? Mas aí, é claro, não depende só das jogadoras dentro de campo. Tem uma série de outras coisas que precisam acontecer para que, principalmente, essas outras seleções tenham condições, né, de evoluir no jogo, de evoluir em profissionalização, de evoluir em vários quesitos, porque se não tiver ali um ambiente favorável para que a prática do futebol aconteça, essa evolução vai demorar cada vez mais. Então, a gente precisa que a Conmebol se junte, né, seja uma aliada nessa evolução do futebol feminino aqui na América do Sul. Tomara, né? Ficamos daqui na torcida. Brenda vai manter o placar aí da final que você achou que ia ser? Mantém, 2-1 Brasil. E, Patrícia, qual você acha que vai ser aí o placar da final Brasil-Colômbia? 2-1 também. Também? 2-1 olha, também. Vamos ver, então, no próximo Copa Delas a gente vê como é que foi. Aí já vai ser com Marília, não será mais comigo. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Foi ótimo o nosso bate-papo. O Copa Delas, a gente queria agradecer muito a participação da Patrícia, trazendo todas as notícias lá do Equador, trazendo as impressões dela. A Brenda também, que está sempre aqui, nossa parceiríssima no Copa Delas. E obrigada para todo mundo. O Copa Delas vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais futebol de mulheres no YouTube da TV Brasil, aí já com a Marília de volta. Acompanhe nas nossas redes sociais e fique sempre por dentro do Copa Delas.